nós vamos cantar dois hinos. Podemos chamar de tradicional, né? Às vezes não gosto de falar tradicional, mas é também subtradicional. E um deles nós vamos depois cantar a capela, né? Nós vamos só usar o instrumento para poder pegar o tom, tomar o tom. E em seguida nós vamos fechar aqui e cantar a capela, que eu acho que fica melhor, né? Ok, são dois bonitos louvores tradicionais da igreja. Mostrar, breve Jesus voltará, um novo sol de um novo dia vai raiar, quando Jesus regressar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Amém? Que venha logo, né? Que seu reino venha logo. Baixar. Entendeu tudo. Se der. Pode deixar eu fecho aqui. Cristo fiel amigo, doce é teu amor, sempre andarei contigo, por onde quer que for. Teu grande amor me prende, bem junto ao lado teu. Teus braços me defende pelo caminho ao céu. Se a tempestade ruge, se o céu azul está, és tu quem me proteges, em paz me guardará. Perto, Jesus, mais perto, leva de ti meu ser, de coração aberto e atento ao teu querer. Onde além do rio, a salva enfim no lar, teu rosto grande amigo, eu hei de contemplar. Sim, é na luz da glória,
louvarei meu Senhor, lá cantarei a história desse teu doce amor. Amém. Irmãos, mais uma vez, boa noite para todos. Um feliz sábado, sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que bom que você está aqui nessas primeiras horas do sábado, né? Como agradável, né? Ouvir mensagens como esta, né? Que enche o nosso coração de esperança, de ânimo e renova dentro de nós a esperança da breve volta de Jesus. Esse é o nosso objetivo. Irmãos, estamos aí no final de semana de mordomia. São temas assim muito interessantes que vai nos trazer assim um conhecimento extraordinário, né? Planejamento financeiro como um fator de fé. Quem não gosta de ter um planejamento financeiro? O pastor disse que o nosso país não tem muito o hábito, né, de fazer assim um planejamento financeiro, de poupar. Diz que o brasileiro gosta muito de gastar, né? Tudo que ganha gasta tudo. Então, nesse final de semana, você vai ter aí a oportunidade e o privilégio de, através desses temas, você ter aí uma direção para ter aí um controle financeiro na sua vida, mas isso é através de uma base muito importante, que é a palavra de Deus. Não é um mentor que está trazendo aqui um ensinamento para você, são palavras inspiradas pelo poder do Espírito Santo. Eu queria chamar aqui o pastor Ismael Forte. Primeiramente, agradecer ao pastor por ter aceito aí o nosso convite. Muito obrigado. Entrei em contato com o pastor em abril, né? No mês de abril, dia 30 de abril, dia 1º de abril ou dia 2, se eu não me engano, né? Aí nessa semana eu passei um zap para ele e ele, enfim, né, chegou, que faz tanto tempo que nós agendamos, né? Pastor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nós estamos realmente muito agradecidos por o senhor estar aqui, e que Deus possa usar o senhor mais uma vez nesse projeto e desse fim de semana aqui na Igreja Central de Osasco. Que Deus possa abençoar. O pastor Ismael Forte também está jubilado, né? É uma linguagem, né, usada no pastorado, quando você se aposenta, né? Chama de jubilada, né? Mas ele está aí na ativa, trabalhando em prol da causa do nosso Deus, né? Pastor, sinta-se à vontade. Querido, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Uma alegria muito grande estar aqui no início deste sábado. Feliz sábado a todos vocês. E é realmente um privilégio poder ocupar um púlpito como esse e poder estudar um pouco das belezas que Deus nos mostra através da sua palavra. Se pudesse colocar para mim, por favor, o slide, seria muito bom. Eu me interessei pelas finanças ainda garoto. Eu aprendi por contraste. Na minha casa, nós tínhamos um matriarcado. Então, quem mandava em casa era minha mãe. Eram 4 filhos, 4 filhas, o marido, mas quem mandava era ela. Então, todo o dinheiro que era recebido na casa era canalizado para ela. Então, nós não tínhamos o direito nem de abrir o envelope para conferir, porque ela que controlava algumas vezes, nos primeiros meses de trabalho, ela ia lá na empresa receber o salário da gente.
Mas chegava uma hora do mês que o dinheiro acabava. Mas o mês ainda tinha muito tempo pela frente. E a minha mãe ficava falando, e agora, como que nós vamos fazer? Como que nós vamos sobreviver até o fim do mês? Como que vai ser isso? E essa história se repetiu durante anos. Então, quando eu tinha mais ou menos 7 anos e pouco de idade, a minha família faliu. Faliu. Nós tivemos que nos dividir, eu fui parar na casa de um parente, meus irmãos foram para alguns lugares, meu pai perdeu a casa, minha mãe perdeu o que tinha, por causa da bebida, que meu pai era muito fanático por isso. E aí eu tive que começar a trabalhar para defender o meu pão. Nessa casa que eu fui morar, meu primo tinha uma serralheria, e ele disse o seguinte, olha aqui, o filho do bom homem, quem não trabalha, não come. Então eu fui trabalhar, 7 horas da manhã, eu entrava na serralheria, trabalhava até às 6 da tarde, eu tinha 7 anos de idade. Com 5 meses naquela serralheria, eu já conseguia produzir um portão, eu produzia um vitrô, naquela época tinha muito vitrô, né? Hoje não tem mais. Janelas e outras coisas mais. Muitas vezes eu não tinha condições de levantar a peça que eu produzia, de tão pesado que era. Então, aí minha mãe conseguiu restaurar novamente, voltamos todos para casa, mas aquela ladainha continuou e eu tomei uma decisão na minha vida. Nunca eu vou administrar o recurso que Deus colocar nas minhas mãos como minha mãe faz. A minha mãe, todo vendedor que passava na rua, ela comprava. E comprava para pagar em 10 vezes, 12 vezes, 15 vezes. Então o produto era pago na primeira parcela. E o resto era dinheiro que o dono das lojas que foram se formando depois levava. Então eu aprendi isso por contraste. O que minha mãe fazia, eu não queria fazer. E graças a Deus, quando eu comecei a administrar o meu salário, alguns anos depois, apesar de ser independente financeiramente, mas eu ainda contribuía em casa. Minha mãe não podia nem sonhar com quanto eu ganhava, mas eu tinha uma mensalidade para dar em casa, para poder comer, beber e dormir lá. Então, eu comecei a estudar esse tema. Então, eu fiz um curso técnico de contabilidade, me tornei um contador, fui contador do IASP uma época. Aí eu fui chamado para a Casa Publicadora Brasileira, mas o meu sonho principal era fazer teologia. Trabalhei um período na Casa Publicadora, fiz o vestibular, passei no vestibular para teologia, completei o curso de teologia e fui ser pastor numa igreja aqui na região da Zona Leste de São Paulo. E naquela época havia o Instituto Universal Brasileiro. Havia não, há ainda, né? Hoje ele é tão forte quanto era naquela época. Mas foi o primeiro instituto de ensino à distância que havia. E eu fui convidado para trabalhar na área financeira da igreja, dentro do escritório da associação. E eu resolvi fazer um curso de economia. E aí eu trabalhei esse tema durante uns 2 anos, me formei, recebi o diploma. E daí eu quis andar um pouquinho mais. Apesar da minha atividade principal ser a teologia, mas eu gostava desse ramo. E eu acabei indo para a administração. Eu fiz um curso de administração presencial na antiga Faculdade Luzuel, aqui em São Paulo. Então até eu passei ontem lá, que eu fui no Hospital Alvorada e estava me lembrando lá do prédio da faculdade. Hoje tem um prédio lá bonito. E depois ainda fiz um mestrado em liderança e foco também na área financeira. Então o que eu vou apresentar aqui não é um tema que surgiu do nada, é uma experiência de vida. E a Bíblia nos fala muito a respeito de fé e de finanças. Aliás, a Bíblia fala muito mais de finanças do que de fé, e nós vamos ver isso e vocês vão se assustar com isso. Então, por que
Não está aparecendo no telão? Por favor. Eu quero que vocês acompanhem o raciocínio para não perder. Então eu comecei a estudar esse tema, tive o privilégio de ser contador de uma instituição da igreja, depois eu fui trabalhar na área administrativa de uma outra instituição, me tornei secretário de um campo, me tornei tesoureiro de um outro campo, então trabalhei muito tempo na área financeira, na área contábil, e trabalhei então também, na hora que eu passo aqui, ele sai fora lá. Tá bom, eu levanto aqui e você passa, você fica olhando para mim. Tá ok? Então, pode passar. Por que a gestão do dinheiro é importante para nós os cristãos? Então você encontra em Mateus, só que você fica coladinho em mim aí, senão não vai dar certo. Pode passar 2 aí. Então, em São Mateus capítulo 6 e no versículo 33, tem uma mensagem dada por Jesus, e essa é a base de o nosso estudo. Em vez disso, em vez de uma série de coisas que ele estava falando dos versos anteriores, ele diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentados. O que é todas essas coisas? Deus não é um Deus mesquinho. Por que hoje as grandes riquezas que o mundo possui estão soterrados? Vocês imaginam por que isso? Que tem minas de ouro, tem minas de diamante, tem minas de pedras preciosas, tem petróleo aí enterrado. Isso tudo porque houve um dilúvio. Mas até o dilúvio, toda esta riqueza estava sobre a terra. A própria Bíblia, o livro de Gênesis, diz que num dos rios, você lembra que eram 2 rios que cortavam, e numa das margens do rio que cortava a região do Éden, havia espalhado pelo chão ouro, pedras preciosas. Deus não é um Deus mesquinho, Deus é um Deus de grandes riquezas. Então, ele passou para nós tudo isso para que nós pudéssemos cuidar. Até que o pecado chegasse, nós éramos praticamente donos desse planeta. Nós poderíamos fazer de tudo. A primeira atividade de Adão foi qual? Nomear os animais. E muitas árvores, e muitos minérios, ele deu nome para muitas coisas dessas. Então, Adão foi colocado ali para cuidar, e se ele passasse naquele teste, ele seria o administrador final e eterno deste planeta. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Então, o dinheiro, ele tem uma certa influência, um certo valor, um certo poder, e também o valor que esse dinheiro traz, nós precisamos levar muito em conta. Então Deus, ele deseja que nós sejamos pessoas bem-sucedidas, que nós sejamos pessoas ricas. Agora, existem algumas limitações que nós temos que tomar cuidado. Porque o pecado acabou trazendo grandes prejuízos para o coração e para a mente do ser humano. Antes, ele era o administrador. Depois do pecado, o homem aprendeu com o seu novo mestre, que não era o Criador, era uma criatura rebelada, de que tudo aquilo era dele. Quando ele foi ao deserto, e ele levou Jesus num monte e disse: olha, todos os reinos desse mundo são de quem? São meus. E eu posso dar a você se você me adorar.
esse mesmo pensamento, esse mesmo desejo, o homem acabou adquirindo. Mas ele é dono de alguma coisa? Você é dono de alguma coisa? Há poucos dias atrás, eu fui convidado para fazer uma unção de uma pessoa que estava no final da sua vida. Eu cheguei no hospital, era às 7h30 da manhã, para fazer a unção. Eu fiquei até às 5 da tarde, e ele teve tantos problemas que nós não conseguimos fazer a unção naquele dia. Eu voltei no dia seguinte. E no dia seguinte, então, numa pequena melhora que ele teve, nós fizemos a unção, mas naquele dia mesmo ele veio a óbito. Esse senhor, ele era dono de 750 imóveis na região da Paulista, Berrini, Jardins, naquela região nobre de São Paulo. E ele não tinha nenhum herdeiro. Nenhum herdeiro. Nunca reconheceu que aquela riqueza toda pertencesse a alguém. Ele achava que era dele. Mas chegou no dia, ele levou alguma coisa? Nenhum centavo. O que um amigo ou outro colocou ali, levou, mas não para benefício dele. Porque nem o terno, nem a flor, nem nada que estava ali com ele foi para benefício dele. Porque nada é nosso aqui. Nós somos administradores dos bens de Deus. Então veja aí, Caminho para Cristo, página 44, diz que o amor ao dinheiro, o desejo de riqueza é corrente de ouro que liga os homens a Satanás. É pecado ter dinheiro? De maneira nenhuma. Deus criou esse mundo com abundância. Deus criou esse mundo com abundância. 6.000 anos o pecado reinando e ainda existe abundância. Você vê, o Brasil esse ano vai ter um novo recorde de safra. Vai colher muito mais do que colheu no ano passado. Então é uma bênção que Deus continua dando. Deus dá o sol, Deus dá a terra, Deus dá a inteligência, a capacitação. Mas tudo isso pertence a quem? E quando nós tiramos o amor que nós devemos ter para o Criador e colocamos o amor nas coisas, nós criamos um laço a irmã White fala como um fio de ouro que liga o homem ao inimigo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por que que o dinheiro é sedutor? Em nossa sociedade, o dinheiro é sinônimo de sucesso. O dinheiro é sinônimo de poder. É sinônimo de um reconhecimento e posição, de uma realização, de uma importância. A falta de dinheiro é muitas vezes vista como um fracasso. É vista como uma fraqueza, como algo que o indivíduo foi derrotado. Nós estamos estudando aí uma lição de Paulo. Paulo, quando escreveu esta carta aos Efésios, ele estava onde? Estava preso. Eu não sei quantos de vocês conhecem uma prisão aqui do Brasil. Não sei quantos de vocês já foram visitar uma prisão, já viram o estado caótico que vive os presos que estão ali para serem restaurados e reinseridos na sociedade, mas na verdade eles estão ali numa escola de crime. Mas imagine uma prisão de Roma. Primeiro que você tinha que cuidar da sua roupa, você tinha que cuidar do seu alimento, e se você não tivesse alguém que levasse, em poucos dias você era dizimado pela fome, pelo frio e outras coisas mais. Mas Paulo era um homem pobre ou era um homem rico? Apesar de estar naquela situação, apesar de não ter nenhum bem material, ele era um homem pobre ou era um homem rico? Você, quando lê Paulo, quando você vê para Paulo, como que você olha Paulo? Um homem pobre ou um homem rico? Interessante. Paulo era um homem de uma esperança, de uma fé impressionante.
ele era um homem que estava muito acima da sua sociedade. Era realmente um indivíduo rico. Apesar de não ter nada, era um indivíduo extremamente rico, extremamente poderoso. Então não é o dinheiro que nos faz rico, é a associação com Deus que nos faz rico. O dinheiro é apenas um bem que Ele nos dá para administrarmos e desfrutarmos de um pouco de conforto. Então Jesus, ele contrasta o poder de competir com Deus, afirmando o seguinte: o dinheiro muitas vezes compete com Deus. Ele diz o seguinte, pode passar 2. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois desprezará um e amará o outro, ou amará um muito e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a riquezas. Interessante que o texto aqui faz uma diferença. Ele diz aqui, ninguém pode servir a 2 senhores, pois desprezará um e amará o outro, ou amará muito um e desprezará o outro. O dinheiro é uma bênção. O dinheiro é um bem que Deus colocou na nossa vida. Mas ele tem a sua finalidade. E quando nós desviamos desta finalidade, nós corremos o risco de colocar o dinheiro no lugar de Deus. E se nós colocamos o dinheiro no lugar de Deus, nós não podemos servir a 2 senhores, nós estaremos servindo que senhor? Então, por que todo mundo está falando sobre dinheiro? Será que a questão é importante? A Bíblia fala alguma coisa de dinheiro? É impressionante, queridos. Veja só essa estatística. Pode passar. 2/3 das parábolas de Jesus estão relacionadas com dinheiro. Ou com bens materiais, ou nossa atitude em relação a eles. Então Jesus contou várias parábolas. E a maioria dessas parábolas, 75% dessas parábolas tem que ver com recursos. Então ele usava a ovelha, ele usava a construção de uma casa, a construção de uma torre, ele usava talentos, que ele entregava um talento para um talento para outro, estava relacionado com isso. Mais de 2.000 referências bíblicas falam sobre dinheiro, ou bens relacionados. Agora, o interessante é que apenas cerca de 500 versículos falam sobre oração. E menos de 500 fala sobre fé. Será que o dinheiro é algo importante na Bíblia? Por que Deus fala tanto sobre dinheiro? Porque o dinheiro seria um dos maiores laços que pode levar o indivíduo ao fracasso espiritual. Então o dinheiro, ele é importante no sentido de colocar no lugar certo. Porque se colocarmos o dinheiro no lugar errado, nós poderemos comprometer a nossa fé e a nossa salvação. Então algumas perguntas para você. Qual é a sua paixão? O que motiva e impulsiona a sua vida? Por que você vive? Por que você tem prazer na vida? Por que você faz o que você faz todos os dias? Por que você sai de casa cedo, volta à noite, trabalha só para viver? Ou você tem algum sonho mais? As respostas a essas perguntas refletem 2 forças contrastantes que moldam a nossa vida e moldam o nosso caráter. Pode passar mais 2. E ali diz então, em São Marcos capítulo 12, verso 30, amai o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, não dividido, não separado, não colocando uma parte do seu amor em algo passageiro, porque tudo que você está vendo aqui é passageiro. Essa igreja aqui, há pouco tempo atrás, ela passou por uma reforma, e ficou muito bonita. Eu vi na inauguração desta igreja.
Mas hoje já está precisando de uma mexida no tapete, em algumas outras coisas. Tudo é passageiro. As coisas se degeneram, nós envelhecemos, as coisas passam muito rápido. Por isso que o conselho de Jesus é: amai o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa mente e de todas as vossas forças. Se nós temos que consumir energia, se nós temos que consumir tempo, nós precisaríamos consumir fazendo o quê? Amando o Senhor. E se nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, como diz São Mateus 6,33, quantas coisas vos serão acrescentadas? Todas, todas. Agora, que coisas vão ser acrescentadas? Existe uma diferença, queridos, entre necessidades e desejos. Necessidades e desejos. Muitas vezes, ou melhor, sempre, Deus supre as nossas necessidades. E algumas vezes até alguns desejos. Mas Ele não está muito preocupado com os desejos. Porque o desejo do ser humano é ter uma casa. Não é esse o desejo? Ter um teto. Mas quando ele tem um teto, ele se satisfaz com aquilo? O desejo é ter o que mais? Ah, se eu puder ter uma casinha de aluguel, vai ser uma bênção, né? Eu moro numa, tenho outra para pagar as despesas, vai ser uma bênção. Aí ele consegue uma segunda, e aí ele começa a pensar numa terceira. Fala, olha, se eu ganho um aluguel, 2 vai ser melhor ainda. Então os desejos são desse jeito. É como comparar batata frita com salada. O que é necessidade e o que é desejo? Muitas vezes nós desejamos algumas coisas, mas nós não precisamos daquilo. As necessidades que nós temos, Deus vai suprir e Ele tem recursos para isso. Vamos ver 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. E diz, porque o amor ao dinheiro, você vê, não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os tipos de males. Quando nós cobiçamos o dinheiro, alguns se desviam da fé e causam a si mesmo muitos problemas. Muitos problemas. E olha, nesses quase 40 anos de ministério, eu vi muito disso acontecer, muito. Inclusive com colegas meus, com amigos que eram da Faculdade de Teologia. No dia 5 de novembro agora, nós vamos fazer um encontro de 40 anos de formado. Nós nos formamos em 108, mas da nossa turma mesmo, era mais ou menos 89, 88, 89. E alguns outros se formaram conosco que vieram atrasados. Mas desses 108, apenas 39 estão terminando o ministério. Estão se jubilando. Um bom número, por amor ao dinheiro, acabou deixando a igreja, deixando a fé, deixando a família e outras coisas mais. Uns 4 ou 5 desses estarão conosco no encontro. Eles vão estar. E um deles já pediu para contar a história dele. E esse indivíduo, ele se tornou um indivíduo extremamente rico. E um dia desses, ele falando lá num grupo que nós montamos de WhatsApp, ele dizia o seguinte, olha, eu daria cada centavo que eu recebi para ter o meu ministério restaurado. Porque o dinheiro não me trouxe nenhuma grama de felicidade que eu achava que traria. É isso aí, o amor ao dinheiro. O dinheiro não é mau, mas o amor do dinheiro pode ser problemático e Paulo nos orienta a isso. Então vamos lá no início. Vamos começar no início. Por que nós temos que ter essa devoção a Deus e esse reconhecimento de que nós não somos donos de nada? Então veja aí, o nosso ponto principal está justamente em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pode pôr mais um. No princípio, criou Deus os céus e a terra. É interessante que se eu fosse criado no primeiro dia,
Eu até poderia reivindicar alguma coisa, né? Mas eu fui criado no 6º dia. Quando eu fui criado, todas as coisas já estavam aí. Eu não participei de nada. A única coisa que o ser humano participou foi dar nome aos animais. E depois receber a autoridade de cuidar. Mas quem criou tudo, quem é o dono absoluto de tudo, é o próprio Deus. E é interessante, eu não sei quantos de vocês gostam de estudar a grandeza do universo, eu gosto muito. Então, o universo ele é quase que infinito. Já foi descoberto aí em torno de 100 bilhões de constelações. Mais de 1 trilhão de sistemas solares como o nosso. E é interessante que Deus sabe cada um deles e conhece por nome cada um desses. Então você vê quem é Deus, a grandeza do nosso Deus. Para você ter uma ideia, nós somos 8 bilhões de pessoas nesse mundo. Quantos têm uma digital repetida? Quantos têm uma íris repetida? Você vê a grandeza e o poder de Deus e a criatividade de Deus. Então, quando Ele criou, Ele fez algo extraordinário. E não só fez, Ele mantém. Há poucos dias atrás eu estava vendo uma reportagem e eles disseram o seguinte, que a energia que o ser humano conseguiu gerar desde que ele está nesse planeta, daria para fazer o Sol funcionar por 1 segundo. Então você vê o tanto de energia que o Sol gasta. O Sol é uma estrela que está emitindo calor, e ele acaba consumindo combustível. Toda as nossas usinas hidrelétricas, usinas atômicas e todo tipo de energia que nós desenvolvemos daria para 1 segundo manter o Sol. Aí nós vemos o tamanho de Deus. Agora, você acha que quando Deus dá uma instrução, dá uma orientação através dos seus servos, Ele tem condições de nos atender e fazer? Com certeza tem. Vamos ver Gênesis capítulo 1, 26. Façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Deus estava ali, Deus Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito. Ele fez o ser humano à semelhança dele. E olha aí, que ele tenha domínio sobre o quê? Os peixes, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e todos os répteis que rastejam no chão. O que é ter domínio? É ter autoridade sobre. É ter condições de cuidar, de administrar. Mas ele não é o dono absoluto de nada. Pode passar mais um? A primeira coisa que a Bíblia estabelece é que Deus é o Criador dos céus e da terra. E isso forma a base para tudo mais que a Bíblia diz sobre Ele. Sobre quem somos, como devemos nos relacionar com Ele. A base de tudo isso é a criação. Então, quando Ele fez, Ele é o dono. Agora, Deus é o dono desse planeta 2 vezes. A primeira vez, por criação. E a segunda vez, Ele foi roubado, Ele foi sequestrado. E Deus teve que pagar o preço da sua própria vida. E como Deus, na pessoa de Deus, não pode morrer, Ele acabou se encarnando como um ser humano para poder dar a vida e retomar isso das mãos do inimigo para repassar aos filhos de Deus. Então hoje o planeta podemos dizer que é do Senhor. O fato de que Deus é o Criador do céu e da terra significa que tudo pertence a Ele.
Tudo pertence a Ele. Ele é o dono absoluto de tudo. Nós podemos acumular o que nós quisermos. Quando eu era garoto, eu tinha um tio, e esse tio, ele era dono quase que da metade do Brás, naquela época. Ele tinha lojas de todo tipo de coisa, lojas de couro, lojas de corvinho, lojas de pano, lojas de bolsas de calçado, lojas de tudo quanto é coisa que você imaginar. Para você ter uma ideia, aqueles que são mais antigos se lembram, naquela época todos os automóveis saíam com um banco de corvinho, lembra disso? Um banco lavável, né? O único que produzia esse corvinho era esse meu tio, um homem extremamente rico. Até hoje, os filhos estão brigando pelos bens do pai que morreu há mais de 25 anos atrás. E o que ele levou? Nada. Perdeu a esposa, perdeu a amante, perdeu os filhos e não levou nada. Por que ele não levou nada? Porque nada daquilo era dele. Ele era apenas um usuário. Ele era apenas um que desfrutava das bênçãos que o Deus colocou. Salmos capítulo 24, versículo 1 e 2, ele confirma essa história. A terra é do Senhor e tudo que nela há, o mundo e todos os que nele habitam. Então, eu e você somos do Senhor, porque Ele afirmou sobre os mares e estabeleceu-a sobre os rios. Ele foi o único que deu tudo isso. Então, queridos, não podemos, pode passar, isso, não podemos aceitar Deus como dono, a menos que aprendamos a confiar nele. A menos que reconheçamos que Ele é o dono de tudo. Que Ele é o dono de todas as coisas. Somente quando experimentamos o amor e a graça de Deus é que podemos lidar corretamente com as coisas que Ele nos deu para administrar. Os nossos tesouros, os nossos bens. Mas a maioria dos bens que nós temos não são medidos pelo banco, não são medidos pelo imposto de renda. Há poucos dias atrás, uma pessoa recebeu um telefonema, e nesse telefonema a pessoa que estava do outro lado disse o seguinte: olha, eu vou te dar 10 milhões de reais. Você aceita? Aí a pessoa, sim, aceito, lógico que eu aceito. O que você vai fazer com todo esse dinheiro? Ah, não sei, mas eu aceito. Daí essa pessoa falou, mas tem uma condição. E qual é a condição? Amanhã você morre. Você tem que desfrutar desses 10 milhões hoje. Aí ela pensou por um segundo e disse, não quero. Então o que ela tinha é muito mais do que os 10 milhões. E a pessoa disse, não, mas eu te dou 100 milhões. Eu também não quero. Então o que ela tem, ou tinha, era muito mais do que os 10 ou 100 milhões. E muitas vezes nós não reconhecemos isso. Nós vivemos numa fortuna, nós vivemos ricos e não reconhecemos isso. Por quê? Porque não experimentamos o amor e a graça de Deus. Não desfrutamos do amor e da graça de Deus. Só ficamos pensando nas coisas que são passageiras. Sem a segurança de andar com Deus, nós buscaremos segurança por conta própria. Nós vamos procurar segurança no dinheiro ou no que podemos comprar. Porque, por mais que tenhamos, a segurança faz alusão a nós. Quanto mais nós temos, eu me torno o centro. Eu é que ganhei, eu é que recebi, eu é que sou o tal. O dinheiro, ele é temporário na nossa vida. E o que compramos com ele também é temporário. Ele passa muito rápido. Eu sou usuário de carro há mais ou menos 37, 38 anos atrás. E eu sou um indivíduo muito conservador. Eu comprei um Corolla em 2000 e fiquei com esse Corolla até 2020. Na pandemia agora eu vendi.
E eu vendi esse Corolla, ele estava novinho, novinho. Eu recebi pelo menos umas 15 propostas por esse Corolla. Entreguei para quem ofereceu um pouquinho melhor e levou. Mas olha, queridos, não demorou 6 meses, eu acompanhei esse carro, não demorou 6 meses, esse carro se acabou. O indivíduo não deu o devido valor, pagou, mas não deu o devido valor naquilo, na bênção que ele recebeu. Ele não deu o valor. Mas é temporário, ele passa. Você pode comprar uma Ferrari, ela é temporária, ela vai passar. Tudo que nós temos nesse mundo é temporário. Eclesiastes capítulo 5, versículo 10. O sábio rei Salomão escreveu: quem ama o dinheiro, jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas, jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Salomão, o homem mais sábio da terra, ele não conseguia perceber por que as pessoas é tão voltadas ao dinheiro, se o dinheiro é tão passageiro. Salomão, ele recebeu de Deus como presente a maior capacidade mental que um ser humano já teve. E logicamente que com isso Deus deu também todos os recursos financeiros que ele podia receber. Pode passar, mas tudo passou. Nada ficou para a história. Pode passar mais 2, por favor. O valor real do dinheiro só pode ser visto no contexto do reino de Deus. Só no contexto do reino de Deus. O dinheiro é apenas uma ferramenta. É um símbolo. É algo que Deus nos deu para desfrutarmos do período pequeno que nós temos de vida. Então, muitas pessoas gastam tanto tempo correndo atrás do dinheiro que não tem tempo de se preparar para aquilo que é mais importante, que é a vida eterna. 30 moedas de prata compraram a traição de Judas e seu mestre. 30 moedas de prata era um valor razoável. Era o salário de um trabalhador por um tempo grande, porque cada trabalhador recebia 1 denário por dia para trabalhar. E uma moeda dessa eram vários denários. Pode passar, por favor. Então, ele chegou para os... Pode passar mais um. Ele chegou para os chefes lá e disse: o que me darão se eu entregar a vocês? E fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Essas 30 moedas trouxe algum benefício para Judas? Pode passar, olha lá. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, ele foi tomado de remorso, devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. Ele não quis ficar com aquilo. E os líderes também não quiseram mais aquilo. E o que Judas fez? Se matou. 30 moedas de prata por 2 moedinhas. Nós temos essas 2 histórias. As 30 moedas foi o custo de Jesus. As 2 moedinhas foi a oferta que uma viúva deu. As 30 moedas de prata foram jogadas de volta aos pés daqueles que haviam rejeitado o Salvador. As 2 moedinhas, no entanto, continuam a estimular os dons infinitos da graça e do amor de Deus até hoje. Essa história continua sendo contada até hoje. Lucas capítulo 21, versos de 1 a 4. Jesus olhou, então lá está relatando, e viu os ricos colocando as suas contribuições. Naquela época, o local de dar a oferta era um local bem visível, porque a religião nos dias de Jesus era uma religião de aparência. Todos gostavam de aparecer o máximo possível. Então, as roupas dos sacerdotes, as roupas desses indivíduos granfinos, eram roupas muito bem trabalhadas. Você saía na rua, você percebia que era uma pessoa diferente. E eles colocavam as moedas e ficava dentro de uma caixa, e quando colocava as moedas, aquilo fazia um barulho. E quando o barulho demorava muito, né, porque começava a cair, o indivíduo já olhava e falava: é fulano e tal que está dando. E aquela aparência era o que ficava.
Mas chegou uma senhora pequenininha, com filhos, ela tinha 2 moedinhas, como a de 5 centavos. Você se lembra da moeda de 5 centavos? Nossa, essa semana eu peguei uma ainda, achei uma lá em casa. Ela tinha 2 dessas moedinhas, menor do que um denário, melhor do que um dia de trabalho. Mas era quanto que ela tinha? Era aquilo. Tudo que ela tinha era aquilo. E ela foi adorar a Deus, e ela fez o que com aquelas 2 únicas moedas que ela tinha? Ela deu. Então Jesus não deixou passar despercebido. Ele viu que a maior oferta que foi colocada foi a oferta daquela senhora. Por quê? Porque ela deu por amor. Não do que estava sobrando. Não do que ela não precisava mais. Não, ela deu por amor. Ela não tinha mais nada. Era a única coisa que ela tinha. Então, seguindo atitude, a questão-chave. Pode passar mais 2. Acreditamos que o dinheiro é o nosso para fazer o que quisermos? Ou reconhecemos que Deus nos confiou o dinheiro? E quando eu falo dinheiro, eu estou falando de todos os bens. E não só bens materiais. Eu estou falando de dons. Eu estou falando de saúde. Eu estou falando de corpo. Porque é isso que nos faz ganhar aquilo que nós ganhamos. Mental, capacidade mental e outras coisas mais. Se pensamos que possuímos o dinheiro que temos, o dinheiro começa a tomar posse de nós. O dinheiro que eu tenho não é meu. Ele é transitório. O dinheiro que eu tenho é do Senhor. Eu sou um administrador daquilo que Ele colocou na minha mão. Mais um. E é por isso que Jesus disse em São Mateus 6,24, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Ou você serve um, ou você serve outro. O diabo, ele tentou incutir na mente do ser humano, ele tentou incutir na mente do ser humano o roubo a Deus, assumir aquilo que não lhe pertence como algo seu. Mais um aí. Como lidamos com o dinheiro reflete a nossa jornada com Deus. Nossos registros de cheque, nossos registros de cartões de crédito, declarações falam sobre como fazemos de Deus a prioridade de nossas vidas. Você sabe qual que é a nota adventista? Tesoureiro sabe. É uma notinha azulzinha. R$2. É a nota que mais veio à igreja no sábado, né? E que é dada. E muitas vezes a pessoa poderia até dar, mas prefere não dar. Prefere ficar com uma coisa passageira com ele, sendo que se ele entregasse, ele poderia ter muito mais do que ele tem. Sacrifício e doação. Pode passar mais um. Para Deus, sacrifício significa que Jesus, o inocente, morreu para que eu e você, os culpados, pudéssemos viver. Isso é sacrifício. Muitas vezes nós pensamos, nossa, mas o sacrifício que nós vamos fazer para fazer isso, para fazer aquilo. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre esses recursos. Muitas vezes nós nos julgamos tão pobres que não temos condições de devolver a Deus aquilo que lhe pertence. Ou não queremos, por quê? Porque nós fazemos tantos empenhos, tantas dívidas, tantas coisas, que nós perdemos o foco do Senhor. Para nós, sacrifício deve significar rendição, morte em Jesus e renascimento para uma vida de louvor e para uma vida de adoração. Queridos, sem doar, ou melhor, sem dor em dar. Para os cristãos não pode haver dor na concessão. Não pode haver qualquer outra atividade tradicionalmente chamada de sacrifício. Meu sogro, ele era obreiro bíblico. Ele ganhava um valor mais ou menos 60%, 65% do salário de um pastor, que já não é grande coisa. Mas tinha vez
E eu presenciei isso, tinha vezes que ele recebia o salário e passava uma pessoa com necessidade e ele gastava praticamente todo o salário para atender a necessidade daquela pessoa. E ele teve 4 filhos, os 4 filhos foram formados, 1 ou 2 em mais de uma faculdade, e nunca faltou recurso. Por quê? Porque para ele o dinheiro era passageiro, era para servir, era para atender as necessidades dele e da família. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. A dor e nossa doação apenas indica nossa reivindicação contínua ao direito de propriedade. Quando eu falo, não vou devolver o dízimo, quando eu falo, não vou dar a oferta, quando eu falo, eu não vou ajudar um pobre, não vou estender a mão para uma pessoa, apesar de Deus ter me dado o recurso para isso, eu estou dizendo que eu sou o dono e não Deus. Eu estou invertendo a situação. Reconhecendo a majestade de Deus como Criador dos céus e da terra, nós convidamos você a se comprometer com Deus. Se comprometer com algo que não é passageiro. Com base na autoridade da palavra de Deus e nos testemunhos de milhões de pessoas que já o fizeram, você pode ter a certeza de que sua vida será ricamente abençoada. Ricamente abençoada. Apesar da minha mãe ter uma vida bem diferente, ela me ensinou alguns princípios. Alguns princípios verdadeiros, outros por contraste, mas alguns foram princípios verdadeiros. Por exemplo, a questão do dízimo. Desde pequenininho, quando eu recebia qualquer valor, eu chegava em casa, a minha mãe dizia, quanto você ganhou? Ah, ganhei 3 contos de réis. Então você vai tirar o dízimo disso aqui e sábado você vai entregar na igreja. Até o dia da morte da minha mãe. Ela estava internada há mais ou menos uns 45 dias num hospital público. Ainda ela disse, Ismael, esse fim de semana vai cair o meu salário. Você vai lá e devolve o dízimo. Uma fidelidade sem fim. Então, alguns dos princípios que ela passou na minha vida. Queridos, resumindo, para nós irmos dormir e amanhã nós voltamos. Deus é o dono de tudo. Eu sou apenas um usuário. E um usuário passageiro. Não adianta eu acumular tantas coisas. Eu preciso ter o suficiente para viver. E o suficiente para atender a necessidade da causa de Deus. E o suficiente para atender as necessidades do meu próximo. E o restante nós teremos do céu. Tudo aquilo que nós achamos que é tão importante, no céu vai ser o piso das estradas. A estrada que nós vamos andar na cidade santa, ela é feita de ouro. Não uma capinha fininha. Ouro, ouro. Que nunca mais vai acabar. Então, nós teremos uma vida plena e eterna quando nós reconhecemos que Deus é o dono de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, que nós possamos pensar um pouco sobre essas coisas e experimentar isso na nossa vida. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor confiou a nós alguns bens para administrarmos para Ti. E se formos fiéis nesses poucos bens, o Senhor nos promete nos dar bens abundantes e eternos. Abençoa-nos os que aqui estamos, que possamos levar este pensamento de que o Senhor é o dono, nós somos os seus mordomos, nós somos os seus cuidadores, administradores dos recursos que o Senhor colocou em nossas vidas. Nos guarde, Senhor, ao retornarmos para casa, nos proteja, nos traga amanhã de manhã com espírito de adoração, com desejo de louvar e engrandecer o Teu santo nome, reconhecer a Tua grandeza e reconhecer que o Senhor tem a posse de todas as coisas. Fique conosco, te rogamos por Jesus. Amém.